Olá, meu amigo! É um prazer muito grande estar aqui mais uma vez com você para falarmos da importância da leitura bíblica de hoje, que está em Juízes capítulo 13, né? O nosso personagem de hoje, ele é bem fortão. Foi o mais forte do mundo. É Sansão. E a história de Sansão não é lenda não, viu, meu amigo? Eu estou falando isso porque tem uns críticos que têm procurado enxergar esse relato de Juízes capítulo 13 a 16 como mais uma das lendas que eles pretendem descobrir na Bíblia. Acredita? Mas uma coisa é certa, os hebreus antigos consideravam Sansão como uma pessoa real que pertenceu à história um pouco antes de Samuel e de Saul. Porque se você observar bem, você vai ver que o relato bíblico ele dá detalhes muito precisos com respeito à situação da terra natal de Sansão, da família dele, das suas façanhas, do lugar onde ele foi sepultado e toda a vida de Sansão, ouvinte, é uma grande história espiritual e é também um exemplo que não deve ser seguido por um homem. Tá certo? Sansão, um homem extraordinariamente dotado, mas que brincava com o pecado e com a paciência de Deus, e que teve momentos em que se achava cheio de presunção. Mas na leitura de hoje tem a parte boa, que é o que era para Sansão ter sido. Ao ler Juízes capítulo 13, pense em como a história poderia ter sido bem diferente, porque estamos falando de alguém que nasceu para vencer. Sansão foi um libertador especial a quem Deus escolheu antes de seu nascimento, de pais que não poderiam ter filhos. A infertilidade é um grande problema hoje em dia. Muitos casais gastam milhares de reais ou de dólares em procedimentos médicos que aumentam suas chances de ter filhos. Em muitos casos, é claro, o sucesso por esses meios não é garantido, mas nos tempos antigos os casais eram igualmente ansiosos para ter filhos, mas sem a tecnologia moderna que está disponível hoje. Não estava disponível para eles. O tipo de estresse que poderia resultar da infertilidade aparece, por exemplo, numa história anterior à de Sansão, na conversa entre Raquel e Jacó, quando ela disse para ele: "Dê-me filhos ou eu morro." E ele ficou zangado com ela e disse: "Estou eu no lugar de Deus que impediu você de ter filhos?" Mas Deus tinha impedido Raquel temporariamente para que, quando ela tivesse um filho, ela reconhecesse tal filho como um presente especial do Senhor. Anteriormente, Deus havia ensinado a mesma lição para Sara e também para Rebeca. Agora, vindo para a leitura de hoje, no tempo dos juízes, a senhora Manoá era infértil, mas o Senhor deu a ela um filho que cresceria e se tornaria grande e forte. Ou seja, Sansão foi uma criança milagrosa, anunciada pelo próprio anjo maravilhoso do Senhor e nascida de uma mãe estéril. Toda a sua vida, mesmo antes do nascimento, deveria ser santa, dedicada a Deus. Sua missão era começar a libertar Israel dos filisteus, porque Deus escolhe líderes que ele treinou cuidadosamente para os desafios específicos com os quais eles serão confrontados, e todos os que têm o privilégio de serem escolhidos por Deus têm a responsabilidade de viver de forma consagrada. Você concorda com isso? Então, você também é um milagre, meu querido, porque a vida é um milagre e porque estar vivo é um milagre. Você também foi olhado por Deus, escolhido por Deus desde antes de você nascer. A sua vida também tem um propósito, não o mesmo propósito da vida de Sansão, mas tem um propósito. Você precisa pedir a Deus que mostre para você qual é o propósito de vida que ele tem para você e você descobrir esse propósito como privilégio. E então você precisa fazer diferente de Sansão. Você precisa viver o plano que Deus tem para você, permitir que Deus opere em você e por você. E assim você será feliz e abençoado por ele. Leia hoje Juízes 13. Um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser.